as armas da nossa milícia. Ele usa uma linguagem bélica para entendermos as armas da nossa guerra. Elas não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas. Então há fortalezas que são levantadas ou que estão em nós e que elas têm que ser destruídas para que assim a palavra de Deus chegue ao coração. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então ela revela-nos aqui que há conflito, que há oposição. Fala de uma guerra que tem que ser travada. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus, à obediência de Cristo. Olha o que o Apocalipse diz. Vamos continuar. Falando acerca de conflitos. Apocalipse diz, que Apocalipse 7 diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Eu quero elucidar os olhos do seu entendimento. Quero trazer até assim para você ver o tipo de conflito que nós temos. Com quem nós estamos a batalhar e porquê é que precisamos de batalhar. Neste mundo não se consegue nada sem conflito. A vontade de Deus não se pode ser realizada sem conflito, sem estar em choque, sem estar em oposição a este mundo, ao sistema deste mundo. E às suas forças tenebrosas que governam e manipulam este mundo. Então veja comigo. E houve batalha no céu, Apocalipse 12, 7. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceu no céu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 1/3 dos anjos do céu foram lançados com ele. Veja só que companhia fantástica os nossos pais federais, Adão e Eva, nos arranjaram. A companhia fantástica que eles conseguiram. Que sociedade eles conseguiram com este arqui-inimigo de Deus e arqui-inimigo dos homens? Pela sua desobediência eles introduziram o pecado no mundo, e pela sua desobediência eles ficaram sujeitos a esta mesma criatura que por sua vez foi lançada na terra. Porque ele iniciou uma rebelião nos céus. Houve batalha nos céus, sim, no céu, num sítio perfeito, no centro do universo, no paraíso. Sim, houve batalha nos céus. Houve um conflito. E a palavra de Deus revela-nos a razão deste conflito. A origem deste conflito. A dimensão deste conflito estendeu-se à terra e ele irá terminar aqui na terra. Deus virá na vida de Cristo, a sua vinda de Cristo. A sua vinda de Cristo ele virá para aniquilar, para destruir, para subjugar todas as nações e efetuar juízo. Ele vem como juiz. Ele vem como Senhor dos senhores, Rei dos reis. A primeira vinda ele veio como sacrifício, como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Nesta segunda vinda ele veio como Senhor, Rei. Autoridade suprema. O supremo dos supremos. Se assim o podemos dizer para nós entendermos. Em termos de autoridade. Quão grandiosa, quão poderosa esta autoridade. Não há equivalente, não há igual. Nunca houve e nunca haverá. Então vejam o que diz aqui. Eu fui precipitado para onde este aqui inimigo de Deus? Para a terra. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha aí a minha vitória e a sua vitória. Está onde a vitória? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não por nossas obras, embora tenhamos que fazer obras. Nós não fazemos obras para ser salvos, mas porque nós somos salvos, nós praticamos obras de salvação. Esse é outro versículo, mas nós também iremos lá. Pela graça de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho,
Somos testemunhas oculares desta vida ressurreta de Cristo em nós. Somos testemunhas oculares do poder da salvação, do poder da palavra de Deus em nós. E não amar as suas vidas até à morte. Por isso, alegrai-vos aos céus, e vós neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Não é de admirar que nós estamos a ver um mundo em convulsão social, em convulsão em termos de nações, guerras e rumores de guerras, como o Senhor Jesus nos revelou no capítulo 24 de Mateus, e Lucas também, e Marcos também, nos revela um quadro profético dos últimos tempos que se está a cumprir debaixo dos nossos olhos e nos nossos tempos. Ficará por outra oportunidade para podermos falar sobre isso. Mas veja agora comigo. Diz que: e quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho homem. Que é este filho homem? Jesus. Que há de reger as nações? Jesus. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Fora da vista da serpente. Isto aqui são 3 anos e meio. Fala da igreja, a mulher representa a igreja. Que Deus dá uma forma, protegerá a igreja nesse tempo de angústia e tribulação. Vamos ver. Verso seguinte. Verso 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Só para nós entendermos, está aqui uma súmula do tipo de conflito que nós temos. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas cidades do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Invasores tenebrosos nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olhem só para esta equipagem bélica que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, apresenta aos Efésios. E os termos bélicos que ele usa para percebermos o tipo de batalha que nós estamos a travar. Sendo ela espiritual, ele revela-nos aqui um equipamento bélico, uma armadura bélica tremenda. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, que vem à nossa mente, que são dardos inflamados lançados à nossa mente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isto o apóstolo Paulo diz: revestivos de Cristo. Isto é o revestimento de Cristo e da sua palavra, e do seu poder, e do seu Espírito. E agora vejam: orando em todo o tempo, com toda a súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Uma equipagem perfeita. 1 Pedro capítulo 1, verso 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resisti
firmes na fé. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É extraordinária a palavra de Deus. E agora você e eu já compreendemos um pouco porque a necessidade da confissão da fé. Ora, vejam o que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 21 e seguinte. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, a inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Consideramos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes de nós estamos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes se vai aproximando aquele dia, o grande dia da vinda do Senhor. Aleluia, glória a Deus, é extraordinário. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, criei, por isso falei. Nós queremos também, por isso falamos. Criei, por isso falei. Nós queremos também, por isso falamos. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. A necessidade da confissão. Retemos firme a nossa confissão. A necessidade de restaurarmos a nossa confissão. O autor dos Hebreus também diz: o meu justo, capítulo 10, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá nele prazer. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem da fé, mas aqueles que avançam. Aqueles que progridem para o alvo de soberana vocação. Fomos vocacionados para Deus, por Deus e para Deus, para vivermos pela fé. O meu justo viverá da fé. É extraordinário o que a palavra de Deus nos afirma.